Olá, você que é professor, coordenador, gestor escolar, olha que ferramenta interessante aqui desenvolvida pela LOX, uma calculadora de TRI, de Teoria da Resposta ao Item. Né? Para que serve essa calculadora? Veja, se você quer aplicar um diagnóstico, né, um exame diagnóstico na sua escola, no seu município ou coisa parecida, você pode usar essa calculadora aqui. Por quê? Porque ela vai pegar a matriz de resposta dos seus alunos, né, naquele teste, e vai calcular as notas dos seus alunos pela teoria da resposta ao item, que é a mesma teoria usada no SAEB, na Prova Brasil, no Enem e em muitos outros testes, tá certo? Com isso, você vai conseguir comparar a nota da sua escola, da sua turma, das escolas do seu município, por exemplo, com as notas do SAEB, das últimas aplicações do SAEB a nível nacional. Veja só, então aqui é uma ferramenta bem fácil, ela está implementada aqui em Excel, né? Aqui na primeira coluna você tem o número das questões, depois você tem a chave de respostas, que é o gabarito, né? Aqui você tem o nome dos alunos e a matriz de respostas deles, né? Então veja que a primeira pergunta, por exemplo, a alternativa correta é a A, e vários alunos aí acertaram, mas sempre tem alguns ali que erraram, né? Uma vez preenchido esses dados, você clica aqui em calcular TRI, tá certo? E o que ele vai fazer, você tem algumas opções aí, vai aparecer uma janelinha, né? Lá você escolhe a disciplina, nessa versão de teste aqui está implementado só para língua portuguesa e matemática. A série, aqui eu vou deixar no nono de ensino fundamental, e ainda tem aqui, se você quiser, a opção de não usar a régua de proficiência do SAEB. Mas eu vou deixar ela desativada para de fato usar a régua de proficiência do SAEB. Né? Quando eu clico em calcular, então ele começa a rodar aí um programinha que vem anexado aí, né, nos arquivos. Quando você adquire essa ferramenta, vem um pacote em um arquivo compactado, né? Você descompacta o arquivo e aí vem todas essas ferramentas anexadas aí. Já vem tudo funcionando, só o que importa é essa planilha do Excel aí, ó lá. Ele está fazendo a primeira estimativa de nota, né, de cada um dos alunos. Aqui a gente tem mais ou menos uns 40, se não me engano, 46 alunos, todos hipotéticos, né? Agora calculando a nota, ali era uma primeira estimativa, é o passo a passo da TRI, né? Olha lá. E aí ele joga para essa segunda folha aqui da planilha, que é um dashboardzinho bem interessante. Tem aqui a data em que foi gerado. No caso, o teste foi para a língua portuguesa no nono do ensino fundamental, que foi aquela escolha que eu fiz. Pontuação média da turma, né? A média de proficiência da turma na escala do SAEB 298. Proficiência está no nível 3, portanto. Aqui tem a pontuação de cada aluno, né? Na escala do SAEB, já calibrado pela escala do SAEB. Olha que maravilha. Tá? Então, aqui é o ver mais, se você clicar aqui no ver mais, você vai ver para todos os alunos. Alunos com melhor pontuação, alunos com pior pontuação, descritores com melhor pontuação, já que além de calcular as notas pela escala do SAEB, ainda tem aqui ó, o desempenho dos descritores, tá vendo? Cada questão, cada item que você inseriu, você pode discriminar qual é o descritor que ele está avaliando, né? É a matriz de descritores lá do SAEB e tudo mais. Então você vê aí, ó, para cada descritor qual foi o desempenho, né? E ainda tem aqui a sua turma em relação ao OCDE+. Olha que interessante. Se você quiser saber mais sobre o OCDE, você clica aqui. Se quiser saber mais sobre os descritores, você clica ali. Nesse caso, nesse exemplo hipotético aqui, olha, esses alunos aqui, essa turma, ou as turmas dessa escola, ou as turmas das escolas desse município, né? Isso pode ser aplicado de diversas formas. Eles estão bem acima da média nacional, né? O Brasil está aqui, ó. E eles estão aqui entre Suécia e Irlanda. É claro que é um caso hipotético, mas é só para mostrar como funciona a calculadora. Se você quiser mais detalhes sobre os alunos, você clica aqui em ver mais. Ele vai te direcionar para essa outra folha aqui, ó, folha de notas, né? Então aqui vem detalhadamente cada aluno, a nota dele calculada no score padrão, onde 500 é a média dessa turma, né? E 100 é o desvio padrão. Essa daqui está praticamente na média, né? Essa aluna. Agora aqui a régua de proficiência do SAEB, é a mesma nota, mas agora convertida para a escala do SAEB, tá certo? E o nível de proficiência do SAEB. Se você quiser saber mais sobre isso, você clica aqui para você saber como que se interpretam, né, esses níveis aqui. Eu já até tinha aberto antes aqui, ó, vou deixar aqui.
E aí ele te traz para esse documento, é um site aí do INEP, né? Que tem aí essas escalas de proficiência do SAEB detalhadas. Então você vê lá, ó, escala de proficiência, aqui no caso língua portuguesa, quinto ano do fundamental, nível 0, nível 1, nível 2, e aqui tem todo o descritivo de cada um dos níveis para todas as séries e disciplinas, né? No caso português e matemática só. Então olha que interessante aqui, você tem como avaliar cada um dos seus alunos, sabendo como é que eles estão em relação à proficiência no SAEB, né? Isso é uma coisa que normalmente não se tem. Eu volto aqui para a primeira folha, se você quiser alterar alguma coisa, fazer um novo cálculo, tá aí. Bom, como é que ele sabe comparar a nota da sua turma com o SAEB? Tem um segredo aí, né? Veja que essas duas primeiras questões aqui tem um asterisco aqui, ó, questão 1 e questão 2. Por quê? Porque essas duas primeiras questões têm que ser, elas têm que ser questões âncoras, tá certo? E as questões âncoras vêm no pacote também, que você vai descompactar quando você adquire essa ferramenta, e vem esse documento aqui em Word, assim mesmo, tá? Para a língua portuguesa, do quinto ao nono do fundamental, você vai usar os itens 1 e 2 como questão âncora. E para o terceiro do ensino médio, você vai usar os itens 2 e 3. E aqui tem os itens 1 e 2, as duas questões de português, né? Aliás, as três. Lá está o gabarito, a dificuldade desse item. E esse nível de dificuldade já dado aqui de antemão, para essas três questões de português e três questões de matemática, são o que vão fazer a calibragem dos outros itens e da pontuação dos seus alunos, tá certo? Porque a TRI ela vai calcular, ela vai calibrar item por item o nível de dificuldade de cada item. E aí, sabendo esses itens que você colocou lá, qual é a dificuldade dele já calibrada nacionalmente por uma aplicação anterior do SAEB, então ele consegue fazer esse cálculo e fornecer então a nota dos seus alunos pela escala do SAEB, tá certo? Qualquer dúvida, entra lá você pode mandar um e-mail para a Aloxi, né? Se você quiser saber mais sobre esse produto, o e-mail é aloxi2020@gmail.com, tá certo? Então fica aí a dica, muito interessante essa ferramenta e muito útil.